Bom, quero inicialmente agradecer o convite e parabenizar pelo evento. Segura Sagalé, o título um tanto esdrúxulo, né? Mas vou falar um pouco a respeito dele para começar a explanar o que eu tenho para dizer. Segura Sagalé, patrimônio gráfico, as máquinas métricas da paisagem literária. Esse termo galé pode ser bastante conhecido, ligado à questão da navegação, né? Uma espécie de embarcação movida a remos. Acontece que ela é também, na tipografia, uma peça, um instrumento muito importante para o manejo daquilo que a gente chama de matriz, ou os tipógrafos mais antigos chamavam de chapa, que é a composição tipográfica, a matriz do texto, né? Vocês imaginam que a gente está falando de uma tipografia tradicional, aquela tipografia que nós chamamos de tipografia de caixa, de gaveta de tipos, onde tem as letras individuais soltinhas, né, dentro dos seus caixotinhos. Então, para poder fazer a composição desse texto no componedor, monta-se as chapas e se navega dentro da oficina tipográfica com essa bandeja de metal, depois vai ter foto dela ali, né, ou seja, é a galé tipográfica, essa bandeja, essa chapa, onde a gente transporta a matriz para levar até o prelo de provas, para levar para a mesa do platô, onde vai se colocar na rama, que é uma outra peça. Então, é a partir dela que a gente vai tentar navegar um pouquinho por essa ideia de patrimônio gráfico e por essas que são essas máquinas miméticas da paisagem literária, né? A gente vai estar falando aqui de um dispositivo que atravessa esses séculos, né? Afinal de contas, nós temos aí no estudo das artes, da teoria da literatura, mais de 2.000 anos, 2.500 anos, em que se discute os modelos e os modos de representação, né? Desde os textos fundadores, né, da República de Platão, do Banquete, onde ele coloca em xeque a posição e a figura do poeta, dos artistas na sua república ideal, ou seja, né, aqueles que trabalham com a representação em terceiro grau da imagem e a reprodução, em oposição à figura do artesão, que não tem tempo para isso, né? Isso vai atravessando os séculos e sendo retomado depois por Aristóteles, que, na sua poética, vai trabalhar, então, a ideia da mímese com a questão do dialogismo, ou seja, não mais apenas uma representação da imagem, mas o diálogo, né? Ou seja, aí nasce aquilo que depois vai se transformar no romance, né? Em toda uma teoria do texto, né? Antes de seguir, eu gostaria de pensar um pouquinho esse texto do pesquisador das imagens, filósofo francês, Georges de Dilberman, que diz assim: reservar, nós precisamos, né, e isso nós estamos fazendo aqui agora, reservar alguns segundos para refletir sobre as condições que tornaram possível o simples milagre de que esse texto esteja aqui, diante de nós, que tenha chegado, está errado ali, chegado até nós, né? O trabalho da professora é isso também, né? Refletir como a língua se transforma, como ela navega de um continente a outro e como ela se estabelece enquanto registro, né? E instrumento de interpretação de nações, enfim, né? A linguagem é fundamental para que a gente esteja aqui. Todos nós utilizamos constantemente a palavra impressão e, às vezes, a gente fala, claro, no cotidiano, sem se dar conta de onde vem, por onde passam essas impressões. Desde a impressão do contato, lá dos homens das cavernas de Lascaux, né, até a impressão que uma pessoa causa na outra, né? Ou seja, nós vivemos num mundo em que acumulamos informações e produzimos arquivos, né? E essa reflexão que faço a partir da palavra, ela surgiu mais forte em mim quando eu estava trabalhando na pesquisa de doutorado, com o último romance publicado pelo Osman Lins, esse escritor pernambucano, que faria 100 anos no dia 5 de julho deste ano. Osman Lins, no último romance dele, chamado A Rainha dos Cárceres da Grécia, que é um romance dentro de um romance, né, que é escrito por um professor, que anota no diário a leitura que ele faz da obra, que a sua namorada, amante, deixa em cópias de mimeógrafo, né, e ele faz essa leitura para que nós, leitores, acompanhemos essa jornada do amor, né, do discurso amoroso, como diria Roland Barthes, né, sobre esse romance da sua amante. E lá, quase no final do livro, ele faz essa reflexão. A identidade da palavra escrita é problemática e vincula-se ao modo como inflete sobre ela o perfil do responsável
verdadeiro, fictício, aí os dilemas da interpretação e da representação, pelo discurso. Lês atentamente para a indecisão de caligrafia, diferente do que ela era há 10 anos, uma carta do teu pai. O espesso eu desse homem firma o escrito no real, e pode ser que o guardes para sempre, como has de guardar o seu velho ômega de algibeira. Mas, aí ele coloca a problemática, se a carta impressa no volume de Turgueniev é dirigida por um certo Rudin, está falando da novela Rudin, do Turgueniev, a um certo Sergei Pavlovich, hein? Já aí a palavra impressa, longe do manuscrito, né, para problematizar a ideia de origem, de autoria, de obra, né, longe do manuscrito e da mão, finge o destinatário, porque é ficção, finge a carta e, acima de tudo, finge uma escrita diversa da que é. Ele arremata, não só na carta de Rudin está a ficção, também na impressão tipográfica. Vale dizer daí que o Osman está dizendo para a gente o seguinte, toda ficção inicia na impressão tipográfica. No momento em que o prelo, o tímpano da máquina tipográfica, que é quem vai levar o papel de encontro à matriz, quando ele bate em cima da matriz e as letras cavam uma espécie de caverna no papel, né, essa caverna escura pela letra, né, pela tinta preta tipográfica, nós temos aí o advento, né, a inauguração, digamos assim, de um mundo literário, do mundo fictício, né, de toda uma representação. E aí eu não vou ler isso aqui, mas isso aqui é o Willem Flusser, no livro A Escrita, ele diz que a palavra tipo vem do grego, tipoi, né, que é aquela marca, né, que a gente chega na beira do rio, no mangue, e vê isso aqui é típico de uma garça, né, de um quero-quero, de um cachorro, da capivara. Então, daí a palavra tipo, que deixa uma gravura, né, que deixa uma impressão. Então, é universal no particular. E se eu digo, então, segura essa galera vem também da palavra galé, dessa bandeja, mas também de uma turma, né, de um arranjo de pessoas, de uma reunião de pessoas que são nossos antecessores. Porque a tipografia, se nós pensarmos nessa prática tipográfica de deixar registro, de marcar no museu, né, essa ideia de patrimônio gráfico, ela está muito relacionada aos livros, aos arquivos, bibliotecas, museus, que mais? A toda a parte impressa de documentos que erigem e registram a história de uma nação. No Brasil, ela vem, né, ela é fruto de uma beligerância de guerras na Europa e fazem a família real aportar aqui e trazer, além da biblioteca, que dá origem ao gabinete de leitura português, né, entre outras coisas, a imprensa. E aí a gente tem, segundo Antônio Cândido, um sistema literário formado no país. Há controvérsia sobre isso, mas, enfim, basicamente se estabelece. O poeta Mauro Mota, pernambucano, diz que o Maurício de Nassau trouxe, na época da invasão holandesa, máquinas, mas não conseguiu mão de obra suficiente, então não vingou, digamos assim, no Recife a tipografia. Mas passa-se, então, é possível pensar na tipografia como essa ideia do arquivo. Segundo a etimologia arquê, né, a etimologia da palavra grega arquê, que, por sua vez, segundo o que o Jacques Derrida fala no livro Mal de Arquivo, que ele vai analisar a questão da psicanálise freudiana, no mal-estar da civilização, ele vai chamar a atenção pela etimologia do arquê, que era o arqueion, que era um espaço na Grécia Antiga reservado à guarda de documentos importantes, ou seja, leis, né? E as pessoas que eram responsáveis por esse arqueion eram chamados arcontes, os guardas da lei. Então, o arquivo tem um princípio nomológico, ou seja, ligado às leis, aqueles documentos importantes, e ontológico também, porque esses arcontes, essas pessoas que tinham acesso e eram os guardas desses documentos, eles tinham o poder também de interpretação, né? Uma hermenêutica se cria. Então, é possível pensar na tipografia enquanto aparato material, também como os tipógrafos como arcontes, né, e o próprio espaço tipográfico como um arquivo. Né.
E no Brasil, a gente tem uma tradição muito, muito importante da tipografia, e eu não vou dar conta de toda ela aqui, claro, mas trouxe alguns exemplos mais próximos daquilo que eu pesquiso. No Recife, um poeta chamado Vicente do Rego Monteiro, que era um pintor, editor, fazia cachaça, era dançarino, foi o cara que foi convidado para a Semana de Arte Moderna e não quis ir, mandou 5 peças, 5 quadros, parece para o Ricardo, como é que é, de Almeida, o Guilherme de Almeida, né? Mas ele estava na França, que ele ia, ganhava dinheiro, ia para a França, dançava um baile lá, né, e voltava. Então, ele editou a revista Renovação e ele, tipograficamente, ele tinha uma imprensa chamada La Presse à Bras, né? Era no MOOC, né? Uma imprensa no braço. E o Vicente do Rego Monteiro ele fez algo muito legal também nessa questão, para discutir um outro veio que não vai caber aqui agora, mas essa questão colonial e pós-colonial também, que foi recriar monumentos franceses com traços marajoaras, né? Tem um livro todo, né? Quelques Visages de Paris, é um livro de desenhos como La Tour Eiffel com traço marajoara, né? E assim outros, né, outros monumentos franceses feitos pelo Vicente do Rego Monteiro. Outro poeta pernambucano muito importante e que era o editor da Revista do Nordeste era o Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, poeta que ele nada mais nada menos que era engenheiro calculista do Oscar Niemeyer. Ele fazia os cálculos para dizer que se ficava de pé ou não as criações do Niemeyer, né? É um poeta fantástico, crítico de arte também, e que era um erudito, né? Na biblioteca do Joaquim Cardoso encontrava livros em vários idiomas, no russo, enfim. E escrevia poemas com caligrafias quase inelegíveis, né? E outros com equações matemáticas juntos. O mais conhecido de todos, João Cabral de Melo Neto, que criou, segundo o João Cabral foi embaixador, né, na Espanha durante muito tempo, e certa vez ele foi a uma consulta, ele sofreu de enxaquecas terríveis, e o médico disse que ele precisava de exercício, tal, ele resolveu comprar uma prensa para fazer os livros. O primeiro livro que ele fez foi o Mafuá do Mulungu, do Manuel Bandeira, só isso, né? E o Cão Sem Plumas, um livro dele próprio, a editora dele chamava o Livro Inconsútil, né? Aqueles sem costuras. E ele tem, eu não botei na apresentação, mas ele tem eu quero ler um fragmento de um poema dele, chamado Paisagem Tipográfica, só para ver o negócio da galé, que ele diz assim: a paisagem tipográfica de Henrique Tormo, editor, artesão, é ainda bem mais simples que a horizontal a Purdaã. É ainda mais despojada do que a vila de Severa, compacta, delimitada como bloco de galera. Né? Entendendo isso que eu falei antes, fica mais fácil ler esse poema, né? Ou seja, é um poema metalinguístico sobre a tipografia. De 54 a 61, no Recife também existiu um grupo de editores chamado Gráfico Amador. Luiz Magalhães, Gastão de Holanda, José Laureno de Melo e da Costa Ferreira, esqueci o primeiro nome dele, um pesquisador, tem um livro dele importante chamado Imagem e Letra, sobre gravuras. E eles criam o Gráfico Amador, que publicou livros importantes também, Drummond, Mauro Mota, né? Esse livro do Gastão de Holanda. O Gastão de Holanda é um cara também que passou batido o centenário dele em 2019, mas foi um grande editor. Ele e a companheira dele, a Cecília Jucá, né, fizeram importantes livros com Burle Marx, com vários autores, né? E aí, alguns locais, né, esse patrimônio ainda que a gente não tem essa preservação, essa salvaguarda institucionalizada, né, essa mesma instituição que utilizou desse equipamento gráfico para firmar leis e determinar territórios, e muitas vezes esqueceu de preservar esse patrimônio, não é? Porque a gente não tem hoje uma salvaguarda disso. Alguns estados tentam, né? Em Minas Gerais, a UFMG mantém o Centro de Memória Gráfica, ligado à universidade, e existe a Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica, da qual nós fizemos parte, que foi coordenada por uma professora da Universidade Nacional do México, Marina Garoni, e pela Ana Utster, da UFMG, e cada ano é uma associação, vai mudando os diretores. São 10 países envolvidos, com 70, mais ou menos, iniciativas de preservação de patrimônio gráfico, né? Mas isso precisa ser ampliado, né? No nosso Estado, nós perdemos a oportunidade de fazer isso quando a Dioesc foi desativada, né? Foi totalmente leiloado o acervo da Dioesc.
Eu lembro que, na ocasião, eu montei um dossiê de documentos junto com a professora Annelise Zimmermann, da UDESC, protocolamos como pedido para o Instituto Caracol, para montar um laboratório na UDESC e algum acervo levar para Rodeio, onde a gente tem tipografia. O material, a gente não teve resposta, quando soube, já tinha ido para a sucata. Eu fui lá em Coqueiros, no sucateiro, e consegui ainda salvar 10 gavetas de tipos, que está lá na tipografia. Aqui, em Minas Gerais, em Diamantina, essa professora Ana Utsterra e uma equipe fizeram um projeto com Petrobras e revitalizaram todo o acervo da tipografia do Ponto Santo Antônio, dentro desse complexo que tem lá em Diamantina. Eles faziam um jornal, né, era o nome do jornal. Um lugar fantástico também, onde se realiza a cada tempo o Fórum de Patrimônio Gráfico, que nós tivemos lá em 2018. Aqui em Santa Catarina ainda existe, com força, da Elizabeth Quadros, a Beth, esposa do Kleber Teixeira, falecido em 2013, um jornalista, poeta, e que criou a editora Noa Noa, importantíssima nessa paisagem tipográfica, na paisagem literária do Brasil, né, e fora dele é reconhecido. Né? Então, ele publicava livros que eram traduzidos pelo Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Né? É fantástico. E está lá, a Beth criou o Instituto Casa Kleber Teixeira, e está mantendo aí, com muito trabalho, muita garra, esse patrimônio fantástico. E aí o André Malraux diz assim, né? Patrimônio não se transmite, se conquista. Né? E é isso, a gente tem que conquistar o patrimônio, a gente tem que lutar e buscar, como a gente foi buscando material, recuperando material, a gente conseguiu constituir, então, a Oficina Tipográfica Papai do Mato, em Rodeio, que integra o Ponto de Cultura, a Biblioteca Rural, mantido pelo Instituto Caracol, num sítio na cidade de Rodeio, cidade no Médio Vale do Itajaí, onde a gente tem um acervo muito grande, né, nesse espaço aqui. Aqui o ponto vermelho é a biblioteca, uma parte de hospedagem, a tipografia fica lá no ponto azul, né, e tem esse espaço que é onde é realizado ainda produção artesanal de livros de poesia contemporânea e educação patrimonial. Aí a biblioteca, né, o jardim sensorial, onde a gente também faz alguns trabalhos de práticas naturais. Patrícia está aqui junto, que é naturóloga. Então, né, vivências, discussões, debates dentro do espaço da biblioteca. Aqui a tipografia, na parte de dentro da tipografia, o galpão lá fora. A gente tem 3, 4 impressoras e aproximadamente 110 tipos diferentes. O Jackson está fazendo toda a catalogação agora, identificando. Nós temos exemplares de tipos da Itália, da Alemanha, da Inglaterra. Não daria tempo aqui, mas a gente está com isso já sendo catalogado. O que era antes o espaço, né, da biblioteca, da tipografia, e como ficou, né, para depois transformar na Papel do Mato. Os primeiros equipamentos que nós adquirimos em 2013, em São Paulo, e depois a gente ampliou na aquisição de um acervo que estava jogado numa garagem em Blumenau, do seu Euclides, né, da Gráfica Euclides. Então, nós adquirimos, e esse aí é o dia do transporte. Não esqueço que isso aí foi 24 de junho, dia de São João, né? Então, dia 24 de junho, a gente carregou isso para... Isso era a biblioteca que estava em obras também, 2016 isso. E aí foram meses separando chumbo, desculpinizando o armário, porque era um armário original da Manig, né, que era uma produtora desses materiais tipográficos, que era uma segunda marca da Funtimod, que era uma outra fundição. Manig era Manuel Ignácio. Né? E aí, em 2017, a gente recebeu, via rede latino-americana, um e-mail dessa pessoa que está lá no fundo, a Mônica Lima, de José Bonifácio, do interior de São Paulo, que precisava dar um destino para as máquinas da tipografia dela, a tipografia da cidade. O pai dela havia falecido, e a tipografia ficava no salão da igreja. E o pároco, amigo do pai dela, também falecido, morreu, e a Mitra, né, pediu o espaço. E ela nos doou, né, para encurtar a história toda, ela doou para a gente equipamento. A gente foi a José Bonifácio, aqui é São Bonifácio, né? São Bonifácio. Tem que ter aqui José Bonifácio também, né? Eu não me confundo. Enfim, esse equipamento, a gente foi lá, catou um caminhão, pegamos o frete e carregamos, subindo um morro, lá onde fica a Quinta da Gávea, tipo um Fitzcarraldo, né? Subindo com o barco, atravessando a Amazônia, né? Com aquele barco, a gente subiu com esses equipamentos e fomos colocando, estabelecendo dentro da oficina. Essa é a galé, né? Essa bandeja, né, onde está a composição, é a galé. E aí é que a gente tem uns tipos de madeira que são bem difíceis de encontrar,
A gente recebeu doação da gráfica Igeu, da Carta Livramento, de Jaraguá do Sul, uma gráfica em Apiúna, que ainda funciona, mas doou alguma coisa para a gente. O Jacques está levando, esse patrimônio todo está todo documentado, de onde vem esse material, e agora ele está identificando os tipos, né, que é o mais difícil. 20 minutos. Quanto? 20. Fechou? Tá, estou encerrando agora. Estou 1 minuto e 32. A fonte papel do mato, essa logomarca que o Jackson desenvolveu, ele desenvolveu a partir de um tipo que ele encontrou lá no seu Tutinha, lá em São Paulo, no acervo dele. Ele tinha vendido todos os tipos antes de morrer, e ficou essa letra na gaveta, e a partir dela ele desenhou o papel do mato. Tempos depois, quando a gente foi visitar o ateliê da Quelone, que é uma editora de tipografia em São Paulo também, nós descobrimos que eles tinham comprado a família de tipos, né? Então, aí a gente encontrou a família, e isso está em São Paulo, na editora Quelone. E lá, então, isso aqui é desse final de semana, a gente estava aqui, e o Jackson estava dando workshop lá na Quinta da Gávea. E aí, Papel do Mato, que é o nome da editora, e a gente produz livro de poesia contemporânea. Eu trouxe alguns exemplares, depois, na hora que tiver um espaço ali, eu vou apresentá-los para vocês. E é isso, a gente está trabalhando nessa antropologia, né, gráfica, né, para tentar recuperar, preservar esse material e manter viva a memória gráfica desse país, porque, afinal de contas, né, sem a letra escrita, né, a gente estaria aí uns passos atrás ainda. Né? Acho que é importante valorizar isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pelo convite. E uma boa tarde a todos.